E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês as minhas 3 opções de máscara de tecido para você se proteger. Esse é o modelo 1, como vocês viram na foto, mas o primeiro passo é higienizar bem as mãos, então eu tô usando aí álcool gel. Se você não tiver, é só lavar com sabãozinho, né, para poder já fazer todo esse processo com as mãos bem higienizadas. E também higienizar com álcool a superfície que você vai cortar o tecido, porque aí no final a peça já está bem limpinha, né? Então higieniza todos os materiais que você vai utilizar, desde a mesa até a tesoura, tá bom? Feito isso, a gente vai usar aí tecido de algodão, tá? Você pode usar qualquer tecido que você tiver de algodão para facilitar a respiração. E aqui eu estou usando um corte de 27 por 20 para o nosso primeiro modelo. Vou virar ele assim pelo avesso e vou marcar 5 centímetros de fora para dentro e de cima para baixo, como vocês estão vendo aí. E aí a gente vai fazer um cortezinho na diagonal. Vou marcar nas 4 pontas e depois a gente vai cortar, tirando essas pontinhas aí das esquinas. E aí eu vou ter não só uma, mas 2 peças dessa. Agora a gente vai colocar direito com direito e eu vou costurar em todo o contorno dessa peça, deixando uma abertura bem na base para a gente fazer a virada depois. Então bem aqui no centro a gente vai deixar aberto. Fiz aqui uma costurinha reta com um pé de sapatilha e aí agora pela abertura, como eu falei, a gente vai revirar. Agora tem que passar o ferro, né, para assentar tudo e deixar a peça bem esticadinha, com as esquinas bem desenhadas. Vou lhe colocar a margem de costura da abertura para dentro também, porque agora é hora de costurar em volta. E aí você pode passar uma costura com pé de sapatilha, ou então bem na beiradinha, fininha, você que escolhe, tá? É só para poder fechar mesmo e deixar tudo certinho. Agora ferro a gente vai vincar o meio, como vocês estão vendo, nessa direção, no comprimento, porque ela vai servir de guia agora essa marcação. Vou pegar essa margenzinha aqui de baixo e vou colocar bem naquele vinco que a gente acabou de fazer. E aí passa ferro. O tecido de algodão é bom que vinca direitinho. Agora nas partes menores, ali na lateral, eu vinco 1 centímetro e vou fechar com uma costura bem na bordinha aqui, que vai ser o túnel onde a gente vai passar o elástico. E aí vai ficar dessa forma aqui. Ó, 2 costurinhas, tá vendo? Ó, a anterior e agora na pontinha para prender essa virada. Agora a gente vai usar um elástico, você pode usar o elástico comum, desses assim, que é bem fácil de encontrar, a maioria das pessoas já tem em casa. Ou se você tiver o elástico rolinho, rabo de rato também, né, algumas pessoas chamam, pode usar esse também. Eu tô usando uma medida de 18 centímetros de elástico, para não deixar a peça frouxa no rosto, mas também cuidado para não deixar muito apertado e machucar a orelha. E aí eu vou introduzir cerca de 2 centímetros da pontinha, 1,5, não bota muito, e vou costurar na pontinha assim, ó. Coloco e fecho essa abertura do túnel, assim, prendendo as bordas do elástico, tá vendo? Se você quiser, pode passar ele todo no túnel, dar um nozinho na ponta também, não tem problema. Mas assim ele tá bem fixo. Agora aqui nesse meinho onde a gente pregou o elástico, vou fazer uma prega, porque senão na lateral a máscara vai ficar frouxa, sabe? Então é como se fosse uma pence para ajustar de forma anatômica, para ela ficar bem ajustadinha na lateral do rosto. Então eu fechei uma prega aqui de 1 centímetro. Ó, fica assim uma costurinha, bati as 2 para o mesmo lado, né, para a peça não ficar torcida. Então eu coloquei as 2 para cima. E aí o nosso primeiro modelo de máscara tá pronto. Vai ficar com essa preguinha na frente e essa abertura aqui para ajustar no queixo e no nariz. Para o segundo modelo, a gente vai fazer um modelo parecido, mas a confecção dele é diferente. E a gente tem uma entrada também para um elemento filtrante. Então, é parecido, mas é diferente. Então, também estou usando um tecido de algodão. Esse aqui é um tricoline. E eu vou usar um corte de 34 por 24. Nesse modelo aqui, a gente vai usar apenas um corte, tá? Não vai usar 2. Eu estou marcando ali
5 centímetros da borda para dentro, então dos dois lados. Agora eu vou dobrar nesse sentido direito com direito e fechar só essas partes menores das extremidades que eu marquei, ó, só aqui e aqui. Esse meio vai ficar aberto, tá? A gente não vai costurar. Depois de costurar, a gente vai dar um piquezinho assim, olha, no finalzinho para poder facilitar a virada. E agora eu vou colocar dessa forma aqui, a costura bem no centro da peça, as laterais ainda estão abertas. E aí eu vou abrir essa costura ferro para deixar a peça bem assentadinha, bem esticadinha. Agora eu vou vir com o elástico também, pode ser o elástico que você tiver em casa, na mesma medida que eu falei no anterior, de cerca de 18 centímetros. Vou colocar a parte inteira dele para dentro da peça e as pontinhas ali para fora, ó, e aí sim eu fecho a lateral, prendendo nas extremidades o elástico. Tá? Deixa pelo menos 1 centímetro dele para fora, para não correr o risco de soltar depois da peça pronta. E aí eu fecho as laterais, com as minhas laterais fechadinhas aqui, ó, um pé de sapatilha. Aí, por essa abertura, a gente vai revirar a peça. Revira direitinho, puxa as pontinhas do elástico, passa mais um ferro. Agora eu costuro nas laterais, ó, em toda a volta, uma costura bem fininha. E a gente vai dobrar dessa forma que vocês estão vendo aí, ó. A dobra, ó, de baixo para cima, ela vai bater bem no centro onde tem a abertura. E aí eu bato a ferro. Tá vendo? A dobra vai estar vincada bem em cima no meio e a borda de baixo alinhada com a parte de baixo. Então ela vai ficar bem certinha. Só fazer uma preguinha para fora. E a gente vai costurar nessas duas extremidades aqui. Dessa forma. Então, ó, o ladinho vai estar prendendo essas preguinhas. E aqui no meio a gente tem o ajuste do nariz e do queixo, só que lá no centro a gente vai colocar um elemento filtrante, né? Além das duas camadas do tecido, a gente vai ter ainda uma folha de papel toalha, né, dupla. E aí você pode botar filtro de papel, papel higiênico, para ser mais um elemento filtrante. E a gente coloca ali para utilizar, lembrando que após o uso tem que jogar fora e lavar a máscara. O terceiro modelo e último desse vídeo é esse que eu trago uma opção para comunicação com pessoas com deficiência auditiva, né? Para ela conseguir ler os lábios de quem está falando com ela. Então, ó, eu tenho 4 tiras de tecido de algodão e uma de plástico, gramatura 20. E aqui eu tenho a medida de 27 por 6 em todas as tiras, tanto das de tecido quanto as de plástico. Vou começar posicionando uma tira de tecido e o plástico no meio, coloco por cima, costuro em cima, abro, pego outra tira e costuro na parte de baixo do plástico. Primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o calcador da máquina. Estou usando esse de teflon para minha reta industrial, mas para máquina doméstica também tem o de teflon ou esse calcador rolinho, que tem 3 rodinhas na verdade embaixo, que facilita o deslizamento do plástico e não vai agarrar, tá? E aí a gente vai fazer isso aí, tecido em cima e embaixo e no meio plástico. Fica dessa forma, vou jogar uma camada de tecido para baixo, vai deixar o plástico para cima, venho com outra camada de tecido. No mesmo lugar que eu costurei a primeira tira, eu vou costurar a segunda. Poderia costurar logo de uma vez, fazendo esse sanduíche aí do plástico no meio dos dois tecidos, mas para não correr o risco do plástico sair do lugar, eu prefiro costurar um de cada vez, mas pode ser de uma vez só para ganhar tempo, tá? E aí fica assim, o plástico no meio dos dois tecidos. Quando eu abrir, a costura fica embutida, a gente tem um acabamento, tá? E a camada dupla do tecido, que é onde vai ficar o nariz. O plástico, ele fica somente na boca, né? Não pode deixar o plástico no nariz, senão a gente não consegue respirar. E aí a mesma coisa na parte de baixo, coloca ali a outra parte do tecido para costurar. Feito isso, eu vou abrir as camadas do tecido
e vou fazer um pesponto rente ali à borda de montagem para esse tecido ficar bem aberto, bem esticado, sem enrugar. Agora a gente vai fazer um acabamento na parte de cima. Tô usando o mínimo de aviamento possível, né, pra gente poder facilitar essa confecção com o que a gente já tem em casa. Então eu vou virar a bordinha, poderia colocar uma tira de viés, mas eu acho desnecessário. Então eu virei a bordinha pra dentro ali 1 centímetro e vou costurar. Lembrando, gente, que essas máscaras elas têm que ser lavadas e muito bem lavadas, então escolham bem a cor do tecido. Claro que ela não vai influenciar na proteção, mas na hora de lavar pode ser que manche. Então não escolha um tecido muito que você veja que vai desbotar, soltar tinta depois, né? Porque aí fica feio. Mas o mais importante é a proteção, é claro. Ó, fiz dos dois lados. E aí eu tenho agora uma tirinha do próprio tecido de 4 centímetros. Vou costurar ali na borda da lateral para fazer o acabamento, virando pra dentro ali uma borda. Você viu? Pode ser 2 centímetros, ó. Costurei e vai ficar assim. Ó, as duas bordinhas vocês vão ver que vai estar pra baixo, ó. Já com acabamento, porque agora a gente vai abrir essa tira. Já fazer, na verdade, um debrum, né? Um acabamento em debrum. Vou costurar ali na borda de montagem. Ok. Feito isso, eu viro pro avesso, bem na borda de montagem. Vou deixar a costura toda pra dentro, assim. Ali é meu limite de virada. A minha tirinha vai ficar toda pra dentro, assim. Agora eu vou vincar metade pra poder terminar de costurar. Vinquei metade, vou virar pra dentro assim e costurar na pontinha. Aí eu tenho um acabamento e ao mesmo tempo eu tenho o túnelzinho de passar o elástico. Fica dessa forma aqui. Então a gente tem esse resultado aqui com a abertura para passar o elástico. Vou fazer a mesma coisa na outra lateral. Agora eu vou introduzir o elástico dentro do túnel e fechar as duas pontinhas. É só puxar para poder a parte costurada ficar para dentro do túnel. Faça a mesma coisa do outro lado. Vai ficar dessa forma aqui. Agora a mesma coisa do modelo anterior. Se não fizer uma preguinha ali, um ajuste na parte da lateral, ela vai ficar aberta. Então eu vou virar aqui a parte do tecido bem no limite do plástico e depois virar a pontinha para cima. Deixa eu fazer uma prega macho nessa lateral aqui, ó. Costurar bem aqui embaixo onde foi a tirinha do acabamento. Então eu viro novamente o tecido no limite do plástico. E aí eu puxo o elástico para cima e costuro nessa bordinha aqui de baixo, que é na parte do acabamento mesmo, que a gente acabou de fazer na lateral. E aí a gente tem esse ajustezinho na lateral, fazendo a peça ficar mais anatômica. E o elástico ele fica solto, ó, porque a gente não costurou na pontinha onde ele tá preso. Costuramos mais para baixo. Mesma coisa do outro lado, é só fazer uma preguinha macho. Lembrando de manter todos os cuidados de higiene, mesmo utilizando a máscara de tecido caseira. É importante que você não ultrapasse as 2 horas de uso. Lave bem com sabão ou água sanitária. Deixe secar naturalmente, evite colocar atrás da geladeira ou na frente do ventilador. Passe a ferro, caso o material que você esteja usando dê para passar a ferro. Manuseie a máscara sempre pelos elásticos das laterais. Ó, nesse modelo aqui, a parte de respirar tá com o tecido, deixando o plástico somente na parte da boca. Então me conta aí qual modelo você mais gostou e se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o teu joinha, comentar, que é muito importante para que o YouTube recomende para mais pessoas, tá bom? E se inscreve no canal caso você ainda não faça parte da nossa família. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!